eu até acredito na sorte, mas eu acredito na sorte que a gente constrói. Uhum. Eu acho que a gente precisa construir a nossa sorte. Então é igual o sucesso, que vem de decisões diárias que a gente toma, de várias coisas, em vários setores ou momentos da nossa vida, que constrói o sucesso. Então o sucesso é uma decisão, porque a todo momento a gente está tomando uma decisão que eu entendo que é ou para o sucesso ou para o insucesso. Cada coisa que a gente faz vai refletir no nosso futuro o que a gente vai ter, se é o sucesso ou o insucesso. É igual a gente que fala muito de treino, nos obriga a treinar. Lógico, a gente quer ficar bonitão, né? O Denis, o homem tá bonito, hein? Tá fino. O casal tá bonito. Mas a gente quer por saúde também. Que a gente entende que sem saúde, a ordem, né? Saúde, família e trabalho, a gente não faz nada. Até dei um exemplo falando assim, ó, quando a gente acorda numa segunda, a gente pode estar super motivado, com a energia, tem um monte de coisa a fazer, acorda doente, não faz nada. E a gente não consegue desenvolver as coisas. E isso vale para tudo na vida. Então, é uma frase que me marcou, que eu carrego como um mantra e que vale para os meus negócios, para a vida pessoal, que só depende da gente. A gente que vem de baixo, não é herdeiro, não veio nada pronto. Se não for a gente que construir, vai ser quem? Se não você quem, né? Que o Joel fala muito. Então, as decisões diárias que a gente toma, eu acho que constrói o sucesso que a gente tem na vida. Legal. Luiz, se a gente for falar aqui da história toda do Luiz, vai ser 3 podcasts. Mas eu queria pegar com você, baseado nessa frase, né, quais foram as decisões que transformaram o Luiz, aquele menino que entrou no banco lá como funcionário ali, que queria fazer acontecer, no CEO da Avante, né? E depois a gente vai partir para aonde a Avante vai chegar. Mas aqui eu queria entender assim, quais foram as decisões que você, olhando para o passado, falou, poxa, essa foi uma decisão chave, né? Que pode servir de exemplo também para quem está nesse momento, né? Ou para quem já passou e falou, poxa, eu me conecto com o Luiz, eu tive também uma decisão parecida com essa. Quais foram as decisões ali que você considera chave para trazer você até aqui? Eu acho que a todo momento a gente, principalmente não só como empreendedor, mas principalmente como empreendedor, empresário, a todo momento a gente toma decisões importantes que vão refletir o nosso resultado. Então, desde que eu era do mundo corporativo, que eu trabalhava em banco, eu sempre quis ser o primeiro. Então, isso gera uma decisão importante para mim, de buscar, de não ficar atrás, eu tinha uma campanha, eu queria ganhar, tinha uma coisa, eu não aceitava, o porquê que não dava para fazer. Eu sempre fui meio inconformado. Então, essa era uma decisão muito importante. E com isso, eu consegui, no mundo corporativo, crescer muito rápido. E com esse crescimento, me levou a alguns pontos de sucesso, inclusive ganhar algumas premiações dentro desses bancos que eu trabalhei. E isso sempre foi uma coisa que marcou muito dentro de mim. A outra, super relevante na minha vida, foi a decisão de empreender. Eu imagino alguém que é CLT pela vida inteira, 15 anos, tem uma boa carreira, um bom próximos passos construído, sair para empreender. Então, você está ganhando um salário ok, razoável, com uma promessa diretiva ali de crescimento boa, e você fala, não, vou começar do nada, né? Essa decisão talvez foi a decisão que mudou realmente a minha vida, a decisão de empreender. Mas antes de tomar a decisão, você precisa ter coragem, né? Coragem para arriscar, para fazer, para ir atrás. E eu acho que o ato de coragem foi a grande decisão que eu tomei ao começar a Avante, né? Ali foi onde que transformou minha vida e da minha família, não tenho dúvida. E essa questão da coragem, né, Luiz Fernando? Isso é uma coisa que muda a vida mesmo da pessoa, né? Porque agora, olhando para você e vendo o sucesso que você tem, todo mundo fala, ele tomou a decisão certa. Mas quando você foi tomar essa decisão, você não sabia como é que ia ser. Você não sabia se ia dar tudo errado e você ia ter que dar um passo para trás e voltar para o CLT, se você ia ter que bater de novo na porta do banco e dar o seu currículo de novo, se você ia sair com dívida, se não ia, se ia dar certo, se não ia, né? Então, é muito forte esse momento que a gente decide largar uma coisa que teoricamente é estável, está dentro da nossa zona de controle, de conforto,
para arriscar uma coisa nova, né? Seja você empreender, ou você mudar de casa, ou você fazer qualquer coisa nessa linha, né? Senti uma indireta para mim. A coragem é uma coisa que muda a vida da gente mesmo, né? Sim. E é um tiro no escuro, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Como é que foi isso pra você, assim? Você teve apoio, não teve apoio? Foi um ato, assim, sozinho? Você tinha certeza? Como é que foi? Eu sempre fui bastante corajoso. Uhum. Sempre fui bastante corajoso, sempre tive apetite para risco. Então é uma coisa que me molda, eu gosto disso, dessa adrenalina, desse negócio do novo, da zona de desconforto. Eu sempre, se tá tudo muito arrumado na minha vida, eu arrumo um problema. Eu tô assim também. Não que eu ame o problema, né? Mas, sabe, aquilo... Não é por mal, né? Sei lá, né? Não, você fica conformado com as coisas muito rápido, fala, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa. E isso nos move, né? Uma energia que, querendo ou não, te leva para a zona de desconforto, mas a zona de desconforto é onde que traz resultado pra gente, eu não tenho dúvidas. Se em qualquer momento eu ficasse na zona de conforto, onde eu estava, seja no banco, ou lá no começo da empresa que eu comecei a ter resultado, eu estaria lá provavelmente. Mas quando eu fui fazer essa migração, dificilmente as pessoas entendem. Porque fala, pô, tá num cargo bom, você vai ser diretor, você vai ser sei o que lá, vai crescer, não faz sentido nenhum você fazer essa mudança. Mas aí eu acho que é questão de propósito, de acreditar. Pensem em vocês, quantas decisões vocês não tomaram, desde lá quando vocês montaram o negócio de vocês, que não mudaram a vida de vocês. De montar a construtora, de depois ir para fora, depois de entrar nesses clubes que a gente participa. Se em algum momento vocês tivessem parado, como vocês estariam? Sim. E eu acho que é isso, a gente tem uma característica em comum, que é o que nos move, né? Tomar esse tipo de decisão. Geralmente é contrassenso. Por quê? Minha família, meu pai sempre trabalhou CLT. Minha mãe lá atrás também já foi professora. Minha família, em geral, nunca empreendeu. Então, acaba sendo um ponto fora da curva. Ninguém entende. Você fica meio patinho feio do negócio. Mas eu acho que ter a coragem, que aí é muito aspirante a empreendedor que não tem, de tirar o plano do papel. Tem muita gente que rabisca um monte de coisa. Desenha, tem o melhor plano do mundo, a melhor empresa, mas não tem coragem de colocar em ação aquilo. Diferente de quem já é empresário, que eu falo, antes de ser empresário, ele é empreendedor, né? Tem o sonho, tá construindo ali, e ele começa a ganhar robustez, experiência, conhecimento, ele se torna um empresário. Assume risco, tem funcionário, tem, uma série de coisas, uma série de BO. E ele se torna um empresário. E os empresários, pelo menos que eu enxergo no nosso círculo, têm a coragem muito forte ancorado neles. A maioria tem a coragem como característica principal. Porque quem não tem coragem, geralmente, vai ficar no CLT.